Bom, nós estamos no item 16 da introdução. Falta depois só mais uma, né? As refutações e as objeções que Kardec sofreu aí pela descoberta dessa ciência espírita. E no capítulo anterior, no item 15, nós trabalhamos sobre a loucura. Porque eles diziam que o estudo da doutrina espírita, olhando para a própria mediunidade, conduziria a pessoa à loucura. E aí Kardec lança o olhar sobre a loucura, vem trazendo conhecimento, e aí ele mostra para nós no final que, na verdade, a doutrina espírita, pelo conhecimento da vida, né, por esse olhar espiritual, ele é um verdadeiro antídoto para a loucura, porque nos mostra o entendimento de uma vida muito mais espiritual do que material, né, no item 15. No item 16, todo mundo aí? Aqui é um ponto interessante, né? Porque até agora a gente vai ouvindo as refutações, né? A introdução, Kardec reserva aí as etapas só para nós relembrarmos, né? Do capítulo, do item 7 até o item 17, é só pessoas tentando refutar o que Kardec trazia. É só criando, né, dificuldades e querendo desacreditar a doutrina espírita. Então, como que Kardec sempre faz? Kardec apresenta a ideia que a pessoa traz, ele desenvolve a ideia da pessoa e vai rebatendo ponto a ponto até ele chegar, né, ao entendimento, né, do que a doutrina espírita nos traz. Então, ele vai dialogando com todas as objeções. Então, a pessoa falou tal coisa, ele pega tal coisa e vai trazendo argumentos olhando pelo olhar da doutrina. E no final ele mostra o olhar espiritual mais importante do que as objeções. E nesse item 16, então, há uma diferença dos demais. Os demais a gente ficava assim, mas por causa disso que ele fez a objeção? Mas por causa daquilo? Por causa de um erro ortográfico? Por causa de uma fala diferente, né? Então até na penúltima vez o Daniel falou, mas o cara era muito chato, né? Porque bateu em cima do God ou do gods, né? na palavra, né? Na frase. Agora aqui não. Então aqui Kardec começa assim para nós. Resta-nos ainda examinar duas objeções. Então ele já tinha falado sobre todas as objeções que tinham chegado até ele, que deveria ser levado em consideração, né? Restam ainda examinar duas, que são as duas que estão no item 16. Únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Então, o que está falando? Olha, tem duas objeções que chegaram contra a doutrina, que essas merecem uma atenção, porque realmente há um fundo racional. Quem a trouxe se colocou a pensar, não simplesmente debateu sobre a doutrina e foi embora, sem uma análise mais profunda. Essas não. Aqui houve um pensamento. Tanto que esse olhar racional, ele considerou os fenômenos materiais e os morais. Ele considerou, inclusive, toda a questão moral das comunicações. Mas houve um agravante que foi ignorado, que foi, mais uma vez, excluir a intervenção dos espíritos. Se nós olharmos doutrina espírita retirando os espíritos, nós não conseguimos entender. Por isso que nós começamos desde o princípio pelas mesas girantes, né? Então, como começou os espíritos se manifestar? As mesas começaram a se movimentar sozinhas. Então, aí Kardec foi estudar. Aí nós percebemos que toda a ciência, a todo instante, tenta refutar a doutrina não considerando os espíritos. Porque se considerar os espíritos, aí ela chega até o resultado. Então, aqui é o que está falando, olha, essas duas objeções têm o seu fundo racional. Então, Kardec vai trazer a objeção, vai considerar tudo que foi apontado, vai dialogar com essas objeções e aí vai apresentar a visão da doutrina espírita. Como sempre, Kardec não vai impor a condição. E é isso que nós vamos ter que olhar hoje.
ele vai trazer duas situações que para nós pode ter sentido. Alguém de nós pode dizer, não, Kardec acho que não entendeu aqui. Então ele nunca quer que a gente tome como verdade o que ele trouxe. Ele quer que a gente questione, que a gente interrogue a nós mesmos. Será que isso faz sentido para mim? Doutrina espírita é isso, tá? Ele vai trazer a primeira para nós, ó. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Então, nós vivíamos ao olhar do eletromagnetismo, né? Os médios se achariam num estado a que se poderiam chamar sonambulismo desperto, ou seja, consciente. Eu estou despertado, eu estou consciente. Fenômeno de que podem dar testemunho todos os que estudam o magnetismo. Depois nós vamos trabalhar sobre o que é o sonambulismo, tá? Um pouquinho mais à frente nós vamos trazer. Quando a gente lembra ao mesmo olhar da hipnose, a hipnose também acontece pela indução magnética. Então é desse olhar, desse tempo que nós estamos falando, né? Quando o Kardec traz, ele está falando, olha, estão dizendo que as manifestações que os médiuns, que as pessoas que estão dizendo receber os espíritos, essas manifestações de receber os espíritos ou de escrever o que os espíritos falam, né? Ou de falar mensagens, isso nada mais é do que efeito magnético. Lembra quando a gente pensa num quadro de hipnose? A pessoa é hipnotizada e ela passa a responder coisas que às vezes nem ela lembra depois, né? Aliás, ela não lembra, porque no induzido o consciente é desligado. Então eu falo, olha, essas coisas que estão vindo, essas mensagens aí, muitos estão defendendo que é esse olhar do efeito magnético, tá bom? E a gente precisa pensar, quando a gente trabalha com o magnetismo, todos os corpos da natureza, eles emitem energia. E o magnetismo vai dizer o quê? Esses corpos, eles trocam energia. Nós trocamos energia. Uns enviam, outros recebem. Então, essa questão de receber essas influências, essas manifestações, eles estão dizendo que viriam pela troca energética natural, que a natureza tem, todos os corpos trocando energia, tá bom? Quando a gente pensa na questão sonambúlica, que nós vamos adentrar um pouquinho mais, nós vamos lembrar assim, ó, quando a gente está trabalhando até aqui, com as mensagens que chegam dos espíritos, os médiuns que recebem, eles estão expandindo seu perispírito, eles estão expandindo, né, fazendo a amplitude e dando permissão para que os espíritos transmitam a mensagem. Para alguns pode parecer, estou tentando simplificar um pouquinho. Quando ele vai trazer o sonambulismo, ao expandir, não tem um outro espírito trazendo a mensagem. É a alma dele que vai agir, é o próprio espírito pessoal que vai agir. Então vamos lá. Está vindo mensagens, está chegando mensagens ao tempo de Kardec. Aí Kardec está dizendo que são médiuns que está recebendo essas mensagens de uma inteligência à parte. De alguém, vamos dizer alguém, que está enviando uma mensagem. E aí o médium, que é o intermediário, está anotando essa mensagem. A primeira refutação é não. Isso é uma indução magnética. É a própria pessoa que está escrevendo pelo processo sonambúlico. É animismo, não é uma mediunidade. Porque a gente não estaria em contato com outro espírito, segundo a refutação. Então Kardec está abordando o que a pessoa está dizendo sobre o espiritismo. Não seria um processo mediúnico, mas seria um processo anímico. É a alma da própria pessoa se expandindo, o nosso espírito se expandindo e conseguindo captar essas informações, tá bom? Se surgir dúvida, vocês vão falando, não entendi, daqui nós vamos tentando simplificar, tá? Nesse estado sonambúlico, né?
As faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se ampliam para além das raias da nossa concepção ordinária. Ordinária, comum. Então, nesse momento de sonambulismo, nós vamos adquirir um desenvolvimento anormal, que não é o normal nosso. Tudo bem? É o que ele está dizendo. As nossas percepções, o que eu consigo perceber, quando num processo sonambúlico, eu vou perceber ainda mais. O que o corpo às vezes não deixa eu perceber, nesse processo sonambúlico eu vou perceber ainda mais. Daqui a pouquinho vai facilitando, tá? Assim sendo, o médium sonambúlico, ele vai trabalhar como médium, certo? O médium sonambúlico tiraria de si mesmo e por efeito da sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranho lhes parece, quando no estado habitual. Então eles vão dizer assim, olha, quando há essa expansão do espírito, da alma, ele entra nesse processo sonambúlico, ele vai conseguir acessar informações que estão no inconsciente. E quando consciente, ele não tem noção. Então eles estão afirmando que essas mensagens seriam conhecimentos do inconsciente da pessoa. Eu, no meu estado normal aqui, eu não consigo. Mas se eu for levado a uma indução, que seja pela hipnose, vamos pensar. Mas se eu for levado, por essa indução magnética, do magnetismo, eu consigo acessar o inconsciente, e aí eu trago informações do inconsciente. Daí são essas mensagens, e não de espíritos. Era o que eles estavam batendo em Kardec. Então percebe que agora, quem está batendo no espiritismo tem um olhar racional. Ele está pensando. Ele está analisando o que está vindo. Tá? E aí eu fui buscar, lá no livro dos médiuns, informações a mais sobre o sistema sonambúlico. Então, o que Kardec diz sobre o sonambulismo lá no livro dos médiuns? Porque se nós lembrarmos, o livro dos espíritos é a coluna central das informações do livro dos espíritos. Mas quando a gente precisa expandir, nós vamos precisar entender da onde que ele está trazendo essas informações. Então, Kardec compacta tudo no livro dos espíritos, mas aí se eu quiser expandir, eu vou indo nas outras obras. Então nós vamos olhar lá no item 45 do capítulo 4 do livro dos médiuns. Olha o que ele fala sobre o sistema sonambúlico, Mais adébitos teve este que ainda conta alguns. Admite, como os anteriores, e todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou do espírito do médium. Mas para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito do seu conhecimento, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais e uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Então é aquilo que Kardec colocou lá. Ao invés de aceitar que tem uma inteligência além, é mais fácil então para eles pensar que a própria alma está superexcitada e trazendo então esse conhecimento, tá? Não há de negar em certos casos a influência desta causa, ou seja, em algumas manifestações realmente isso acontece. Ele não está negando que isso é possível. Em algumas situações isso acontece. No estado sonambúlico a mensagem vem através do próprio médium, Porém, a quem tenha observado como opera a maioria dos médiuns, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Então, na maioria das vezes, a regra do sonambulismo não se aplica àquilo que ele está olhando.
Então vamos lembrar, Kardec se colocou dentro das manifestações que os espíritos traziam a analisar, a fazer o laboratório dele. Então é isso que ele vai fazer. Quando a gente lança o olhar sobre o experimento, sobre as comunicações com os espíritos, não é a regra, é uma exceção quando acontece isso. Então Kardec está dizendo para aqueles lá que estão contra a doutrina, olha, isso que você está falando existe, mas nós estamos falando de outra coisa, de uma coisa além. Poder-se-ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Então, olha o que ele está falando. Para isso, o médium que estaria ali recebendo, ele teria que estar com um ar muito inspirado, muito estático, né? E ele fala, olha, e para isso seria tranquilo. Ele poderia fantasiar, ele poderia fingir, tá tudo certo. Então, ou você olha para o médium já precisaria estar nesse... Quando a gente olha alguém na hipnose mesmo, ele está naquele olhar estático, parado. Então seria fácil a gente observar. Porém, ele poderia muito fácil representar ali uma comédia, uma simulação. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra, concebe-se a sobrecitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever, e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta. Aqui ele vai repetir depois mais à frente na introdução, porque aqui nós estamos retirando o livro dos médiuns. Mas o que é importante aqui? Ele fala assim, olha, há mensagens aí que tem um teor de emoção muito grande. E quem está escrevendo nem sabe o que está escrevendo. Momentos antes ele estava se ocupando rindo, conversando de outra coisa. Ele nem estava buscando uma inspiração para poder escrever. E aí vem uma mensagem dessa. Há pessoas, inclusive, que não sabem nem escrever e está escrevendo. Ele está voltando de novo, refutando o que ele já trouxe lá atrás. Para a gente pensar nisso, né? Então a pessoa nem sabe o que está escrevendo. Né? Só que aí ele fala assim, há comunicações que são transmitidas por pancadas ou com o auxílio da prancheta. Lembra que punha a mão, a prancheta escrevia sozinho. Depois nós vamos voltar nessas pancadas aqui. Tá? Então, como uma pessoa podia escrever, ela não sabia nem o que ela estava escrevendo, né? Então, vamos voltar no livro. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo. Então, Kardec não está criando uma objeção contra o sonambulismo. Inclusive, se nós formos buscar na história, há muitas doenças psiquiátricas que elas foram estancadas, digamos assim, por esse processo, né? Cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 45 anos. Kardec está falando o quê? Olha, eu não estou tirando, né, o valor do sonambulismo, porém, eu, Kardec, estudei sobre isso durante 30 anos. Kardec se dedicou ao magnetismo, ao sonambulismo, à indução magnética, eletromagnética. Então ele não está falando uma causa que ele está só olhando teoricamente. 35 anos Kardec estudando. Então a gente pensa assim, Kardec caiu, né, sem querer, tropeçou e entrou nessa... Não entrou, né? A espiritualidade vem preparando ele há muito tempo. Tanto que quando a gente pensa as mesas começam a mexer, primeira coisa que Kardec fala, magnetismo. Não tem nada aí, é efeito magnético. Porque ele já vinha desse estudo, desde o olhar com Mesmer e todos os outros. Tá? Concordamos
em que efetivamente muitas manifestações espíritas são explicáveis por este meio. Então, de novo, ó, há muitas manifestações que é explicada por esse meio. Vamos ver a didática de Kardec, né? Ele vai voltando nisso, né? Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grandes cópias de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Porém, então, há manifestações, quando a gente olha, quando a gente analisa, se torna impossível explicar pelo olhar do magnetismo ou do sonambulismo, como nós quisermos pensar. Tá bom? Nós podemos pensar no sonambulismo consciente e o inconsciente, se nós quisermos, né? O induzido, digamos assim, né? E depois não lembro. Não, né? Essa é a diferença entre o sono. Nada. Mas é que o escrever, geralmente, é o que a pessoa é induzida, né? Então, pelo magnetismo, vamos induzindo a pessoa, ou pensa no próprio processo da hipnose. Eu vou trazer sempre a hipnose, que é mais fácil a gente lembrar. Há outros meios, mas então aí a pessoa é levada a isso. Quando a gente pensa no sonambulismo, qual é a diferença do sonambulismo e do desdobramento, por exemplo? O sonambulismo, nós vamos fazer a emancipação. Tem termos que às vezes parece que a gente não está tão familiarizado, mas com o tempo a gente vai se familiarizando, tá? Nós vamos fazer a expansão da alma, né? A expansão pelo espiritual, a emancipação da alma. Então, no sonambulismo, o espírito vai ficar mais liberto e ele consegue, inclusive, usar o corpo como ferramenta. Então, vamos lá, vamos mexer, eu consigo movimentar o corpo. Só que nesse momento há um desligamento do nosso sistema consciente. Então eu só fico ativado no meu inconsciente, eu não lembro. O desdobramento, eu vou fazer o desdobramento consciente e eu estou consciente do que eu estou vendo, do que está acontecendo, e aí eu volto e tudo está gravado na minha mente, no meu consciente. Aí dessa forma, pensando no sonambulismo, nós podemos ser induzido ou não. Porque num sono você dormiu e depois você vai ter ele. Sim? Deu para entender? Deu. Agora com 16º. Coloquei telinha no apartamento. É, preciso. Chegou a sair já do apartamento ou não? Não. Saí não. Eu ando, vou em vários. Escrever de jeito nenhum, né? Já fui na varanda. Um dia eu acordei, eu estava na varanda. Eu acho que estava vendo. Eu acordei, não sabia onde que eu estava. Eu vi que eu estava na varanda. Como cheguei até aqui, né? Não lembro, não sei. Voltei para casa. Para quem não pegou a introdução desde o começo, a introdução ele vai fazendo, ele já fez um resumo geral, né, da doutrina e ele está trabalhando alguns pontos específicos. Então pode ser que a aula de hoje pareça um pouquinho complicada, porque de fato hoje ela é um pouquinho. Se a gente não veio com a linha de raciocínio das outras introduções, parece um pouco mais complicado. Mas depois, na aula que vem, eu prometo que ele tranquiliza de novo, né? O Kardec ele era contemporâneo do Freud, né? Mais ou menos na mesma época que eles viveram, né? Um pouquinho depois, isso. Essa teoria do inconsciente que você está falando, ele tirou do Freud. Freud, se eu não me engano, vem depois. Freud vai estar em 1880 e pouco, é. Aqui, vamos lembrar que em 1857, esse livro estava pronto. Ele já falava de inconsciente aí. É que você não vai usar esse termo, ele vai falar, isso aí que ele está dizendo. Então assim, ó, 1857 nós temos esse livro.
Só que para ele escrever esse livro, todos os outros livros já estavam prontos, porque esse é eu vou falar resumo, é sacanagem, né, com Kardec, né? Mas é o resumo de todos os outros, né? Então, primeiro ele faz toda a obra e traz aqui, né? Então, quer dizer, ele já tinha esse olhar. Tanto que a psicologia, ela vai surgir mais ou menos próximo ali à doutrina também. A psicologia, como ciência mesmo. Combater a psicanálise, né? Que depois, né? É isso, né? Veio antes. Mas é que a psicanálise ela não tinha o seu efeito ainda. É quando o Freud traz, ele consegue trazer a psicanálise para dentro de um cenário, eu vou trazer científico, né? Que ele traz essa análise, né? Não é considerado, mas ele tenta regular isso a partir da profissão dele, né? Como médico, né? Na época. E aí a psicologia vem para poder trazer aí sim uma ciência estruturada para rebater isso. Hoje não é considerado uma ciência por causa disso. Né? Sim. Não tem como se comprovar onde mora esse inconsciente. Tudo é como chama? Agora eu esqueci. Depois eu lembro. Mas então é nessa fase, tá tudo meio nessa fase. Até na semana passada eu disse assim, se a gente trouxe um olhar da psicologia, se nesse tempo que a psicologia surgiu, com o surgimento da doutrina espírita, a gente tivesse dado atenção à doutrina, a gente teria resolvido muitos problemas aí. Mas aí caminhou, a psicologia teve um olhar e a doutrina não teve ao seu tempo. E é explicado que depois, mais à frente, ao futuro, né, isso aí se encontra e aí tem um sentido maior, né? Mas eu falo, se naquela época eu tivesse entendido doutrina espírita para olhar a psicologia, a gente tinha resolvido muitos problemas, né? Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, então está falando do sonambulismo, né? De achar que toda a comunicação vem desse processo de magnetismo. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos, vede e observai. O que está dizendo? Vê os fatos. Vamos lá ver. Precisa ver os fatos, não é dizer do que nós vimos lá. Não, vamos lá ver, vem. Vamos experimentar junto, né? Porque certamente ainda não vistes tudo. Então Kardec, ele tinha condições, até pelos seus 35 anos de estudo nessa área, de dizer, olha, nós não tínhamos visto tudo. É preciso olhar para um outro ângulo. É preciso considerar coisas que nós não consideramos, né? A gente está achando que tudo vem da pessoa, vem do médium. Eu vou trazer o médium com a pessoa que está ali recebendo. Mas não. Nós precisamos ver um pouco além disso. Opor-lhes-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. Então agora Kardec vai trazer o que eles pensam, né? A visão agora é essa. E ele vai fazer perguntas. Então, de onde vem a teoria espírita? É uma pergunta que ele traz. Considerando esse olhar que tudo vem da pessoa, então ele vem, de onde vem a teoria espírita? A gente pode pensar dentro de nós. É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? Então, será que quando eu pego doutrina espírita, alguns homens estavam ali à toa ou não à toa, mas vamos criar um sisteminha aqui para explicar alguns fatos? Ele coloca de modo algum. Tanto que quando a gente pega toda a experimentação de Kardec, não foi um sisteminha qualquer, né? E ele diz que até os dias de hoje, para o futuro, continua esse processo de evolução, de análise dos espíritos. Então, quem revelou a doutrina espírita? Quem revelou, gente? Os espíritos. Mas quem está defendendo essa tese não acredita nos espíritos do sonambulismo. Precisamente esses médiuns cuja lucidez exaltai. Eu estou falando, quem que revelou, quem trouxe? Então ele está falando, olha, falando para as pessoas que defendem. Sabe essas pessoas, os médiuns que estão fazendo ali as mensagens, trazendo as mensagens? Vocês dizem que eles têm uma lucidez. Vocês exaltam a lucidez deles. Então quem trouxe provavelmente foram eles.
Ora, se essa lucidez é tal como supondes, por que teria eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriram? Por que essas pessoas confiáveis, que eles estavam dizendo que era confiável, por que eles estão dizendo então que quem trouxe foram os espíritos? Porque quando a gente pega as mensagens que chegavam, quando a gente busca até na introdução, quando a gente abre o livro dos Espíritos, fala o quê? É o compêndio de informações trazidas pelos Espíritos. Uai, mas como que essas pessoas, então, retiraram dela mesmo e falou que quem trouxe foram os Espíritos? Como teria dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Quando nós pegamos e vamos lendo a doutrina espírita, quando nós caímos numa Gênese da vida, que é um dos livros que Kardec nos traz, a olhar sobre a criação do mundo, né? Eram informações que naquele tempo ninguém tinha. Se nós pensarmos hoje, há muitas coisas na doutrina que ainda a ciência não conseguiu provar. Há muitas que já foram provadas ao longo do tempo. Então, como que essas inteligências, essas pessoas, esses médiuns, conseguiam ter essas informações que eles traziam? De duas, uma, né? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou não são. Então, Kardec vai dando um jeitinho de pegar na curva, né? Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Eles teriam que dizer que eles estão com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seria sempre idêntico num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem heterogênea, totalmente diferente, né? Nem de exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que a procuremos fora dele. Então, começa a vir uma informação que é Deus. Aí vem uma informação. Aí, numa outra reunião, pergunta que é Deus de novo. Quem comunica do outro lado é uma inteligência diferente. Vem uma outra resposta. Pode ser igual, mas com termos diferentes, né? Aí pergunta daqui a pouco de novo. E aí pergunta para outra pessoa longe, que não tem nem contato, e dá a mesma resposta daqui. É o que ele está falando. Como que pode a mesma pessoa não trazer a mesma resposta? Então ele está falando, olha, há diversidade de fontes. Da onde está vindo essas informações não é da pessoa. Porque se fosse, era sempre a mesma fonte. Era sempre a mesma grafia, sempre a mesma escrita, sempre o mesmo jeito, a mesma forma. Tá? Então ele fala, olha, se eu não consigo encontrar nessa pessoa, como ela sendo a fonte, de onde origina a mensagem, eu preciso então buscar fora dela. Então o Kardec não está falando de espírito aqui ainda. Ele está falando, olha, eu estou procurando dentro dessa pessoa que você me falou aí. Só que está tendo coisa que não está batendo, porque cada hora é de um jeito. Então não está vindo dele, da pessoa que está escrevendo. Se não está vindo dele, só pode estar vindo de fora dele. Então, como ciência, eu marco lá que a fonte é sempre externa. A comunicação, a ideia, a inteligência vem externa ao médium. E aí eu trouxe de novo mais um item para nós, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que vai trabalhar sobre os médiuns sonambúlicos também. Então Kardec coloca assim, tá tranquilo? Tá tudo bem? Pode considerar-se o sonambulismo
uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, que é o que nós explicamos, né? É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Então, ele está dizendo, olha, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. E nós vamos conseguindo perceber o que no corpo a gente não conseguiria, porque o corpo traz limitações sensoriais. Mas como eu estou agindo como espírito, só usando o corpo como ferramenta, eu nem precisaria usar se eu não quisesse. Mas como eu estou usando o corpo, então eu consigo ter sensações extracorporais. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então está vivendo como se ele estivesse só na condição de espírito, sem o corpo material, certo? Como ser, mas não está. Porque lembra que ele está sempre ligado pelo cordão fluídico, certo? Poder-se-ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre o ar de inspirado. Aí ele voltou, lembra aquela outra parte lá, né? Ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. O médium, ao contrário, então ele falou sobre o sonambúlico e agora ele vai trazer sobre o médium. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Então não é ele mesmo que traz a inteligência está fora, parece estranha. Estranha porque eu não conheço, tá? É passivo e o que diz não vem de si mesmo. Em resumo, o sonambúlico exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com o sonambúlico. Então, olha que ponto interessante. Se eu estiver num processo sonambúlico, eu posso entrar em contato com os espíritos, porque eu não tenho, o meu corpo não limita essa visão. Só que se eu estiver dando uma comunicação mediúnica, eu também entro em contato com os espíritos, não entro? Então, nos dois casos, eu posso estar em contato com o espírito. É o que ele está falando para nós. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonambúlico. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essas comunicações, né? Então o sonambúlico também pode ver os espíritos. Kardec vai continuando para nós, né? Muitos sonambúlicos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médios videntes. Podem confabular com eles, né, conversar e transmitir nos seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seu conhecimento pessoal lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonambúlico e de outro espírito se revela e de modo inequívoco, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa compreensão, mas é dessa forma que a gente vê como se a gente estivesse, de fato, no processo da providência mesmo, né? Tá? A segunda opinião, né? Então a primeira é a questão do sonambulismo ou do magnetismo. Então ele veio e ele derrubou que não tinha como ser, porque tinha uma inteligência fora dali, e que mesmo se fosse o sonambúlico também consegue entrar em contato com os espíritos. E ele pode trazer informações que não é do próprio espírito.
é do outro espírito. Tudo bem? Ficou alguma dúvida no processo sonambúlico? Certeza? Vai lá, gente. O segundo, outra opinião, então ele falou que tinha duas refutações racionais. A segunda, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas ao invés de extraí-las de si mesmo, como no processo sonambúlico, como a pretende os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. Então agora o médium, nessa concepção, o médium não traz mais dele, mas o médium traria do meio. Então ele está aqui, ele vai captar todo o conhecimento que nós temos, e aí quando ele vai escrever, ele conseguiu reunir todas as informações que nós temos. É isso que ele está dizendo. Não é espírito desencarnado. Eu conecto com o espírito de todo mundo e eu trago a informação para a mensagem. É isso que defendiam, O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas destas. Já que eu vou ter que falar apenas o que todos nós aqui conhecemos, quando eu falar, alguém tem que conhecer. Senão, não tem sentido. Não é lícito negar-se, e isto constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Então, se nós vamos buscar numa reunião mediúnica, essa questão dessa influência que ele está dizendo, na reunião mediúnica a gente percebe muito isso, que a reunião mediúnica tem uma característica dos participantes. Aquela reunião onde as pessoas se reúnem para esse intercâmbio com o plano espiritual, para manter essa ligação com o plano espiritual, do diálogo ou da escrita, ela é positiva ou ela é melhor, mais desenvolvida a partir dos participantes que levam aquilo de forma mais séria, que estuda. Então, de certo modo, está tudo bem. Se eu for olhar nesse aspecto da doutrina, as informações que virão ali serão a somatória moral daqueles que participam do trabalho, porque as entidades que virão também serão mais sérias ou menos sérias. Essa influência, no entanto, difere muito da que supõe existir, e dela a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar um grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras. Então agora ele vai trazer aonde está o grave erro. Então ele volta a falar para nós, o grande problema nosso é porque nós trabalhamos com conclusões prematuras. A gente percebe uma coisa e quer tirar a conclusão na hora. Então, o que Kardec pede? Experimento, estudo demorado, repetido, sério. A gente bate um olho, quer dizer, não, isso não é, ou isso é assim, ou isso é aquilo. Sempre conclusões prematuras, Sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar. Então não se nega o que não se pode explicar, certo? E não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam o explicam ao seu modo. Então, olha, a ciência, quando Kardec apresentou, a ciência não quis olhar para a doutrina e considerar como ciência. É o que ele falou, a ciência vulgar não pôde negar, porque ela nem quis olhar. Então, aí e outros não querem admitir que há espírito. Então eu não vou olhar, eu não vou estudar a doutrina, mas para mim não existe espírito. É isso que ele está falando, Então, nós vamos ter que opinar a partir daquilo que do nosso modo de entendimento.
Agora, quando a gente passa a conhecer, nós vamos explicar e opinar como realmente é. Seria sedutora a teoria que sustentam, se pudesse abranger todos os fatos. Tal, entretanto, não se dá. Então, olha o que Kardec fala, olha, seria muito sedutor, seria muito interessante se fosse possível fazer isso que vocês estão falando. Reunir todas as inteligências. Porque eu não limitaria somente aqui. Eu poderia expandir. Já pensou aquela pessoa que não tem conhecimento? E aí ela vai dar uma comunicação, ela consegue unir todo o conhecimento de todo mundo? Seria tentador, mas não é possível. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações dos médiuns são completamente estranhas ao pensamento, ao conhecimento, às opiniões, mesmo de todos os assistentes, que essa comunicação frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, eles não se embaraçam com tão poucas coisas. Ou seja, eles não se deixam vencer tão fácil. Mesmo que eu fale assim, olha, essa ideia que foi falada agora, essa carta que chegou, essa manifestação espiritual que veio, ninguém aqui conhecia. Ninguém sabia nem a origem do que está falando. É uma coisa que a humanidade ainda desconhece. Da onde veio? Aí ele fala, eles não se dão facilmente por vencidos. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve. Fala, não, é porque as pessoas que estão aqui não conhecem. Mas não é só nesse círculo aqui que nós estamos falando. Nós vamos ampliar, é mais longe, né? Então ele coloca que não se limita ao círculo imediato que nos envolve. O médium é o reflexo de toda a humanidade. Então, quando Kardec questionou, eles falaram que o médium, ele reflete tudo aquilo que a humanidade conhece. Vai virando um absurdo, né, dentro da cabeça nossa, né? É muito mais fácil acreditar que tinha um espírito ali falando do que ir aceitando um negócio desse, né? O médium é reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que se as inspirações não lhes vêm dos que se acham a seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo terrestre e até nas outras esferas. Então, eu estou falando, olha, se no planeta Terra não tiver ninguém que conhece isso aí, essa mensagem que veio, em outro planeta tinha. Mas é alguém habitando um corpo material. Espírito não existe. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais notável que a do Espiritismo. Então, nessa complexidade toda, Kardec está falando, olha, era mais fácil, mais simples, mais provável que a gente pudesse considerar o que o Espiritismo está falando. É muito mais fácil, né? Visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa, que é o único fato de comunicar com os espíritos. Para nós, a imortalidade da alma, que a alma não cessa, é o que ele está trazendo para nós, né? É bem mais maravilhoso pensar isso. A ideia de que seres que povoam os espaços e que em contato conosco nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição desta irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentram-se no cérebro de um indivíduo. Então, já imaginou? Na minha concepção, a irradiação universal é um choque de irrealidade, né? Pensou? Todos os cérebros, todos os conhecimentos vindo e concentrando tudo num único cérebro. Que processamento esse órgão teria que ter? Não tem condição de a gente pensar um negócio desse, né? A sobrecarga. Se eu colocar 5 pessoas falando ao mesmo tempo, lançando pensamento ao mesmo tempo, a gente vai ficar louco. Ele está falando que é a humanidade inteira, né?
Então, não tem condições de a gente pensar um negócio desse, né? Então, lá no livro dos médiuns, ele também trabalhou sobre o sistema do reflexo. Ele chama o sistema do reflexo. Eu vou refletir o que o outro tem de conhecimento, né? Reconhecida a ação inteligente, então nessa segunda refutação, já aceitava que tinha uma ação inteligente. Tinha algo além do médium. Antes era só um médium. Era só a pessoa ali, certo? Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Então tá, a dificuldade é eu saber de onde vem essa inteligência. Eu já sei que é fora, né? Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Então, olha, vamos considerar que é possível? Kardec está falando isso. Então, se é possível, há algo além da matéria, do corpo. Então, esse negócio, essa doutrina materialista, vão deixar para trás. Porque a ciência defendia o materialismo. Então, se vocês estão falando que há uma inteligência, que a gente consegue se conectar através de outros, que eu consigo buscar em outro planeta, opa! Então, esse negócio de materialismo que vocês estão defendendo está por fora. É por isso que a ciência não quis entrar na doutrina espírita, né? Porque Kardec ia colocando esses entraves, né? Para que a inteligência dos assistentes pudessem reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Era preciso entender que existia algo além apenas do corpo material. Se o pensamento externado... Então, sempre... Eu esqueci de falar isso, eu não sei quem sabe, mas... Toda vez que a faixinha for vermelha, é uma obra fora do livro. Dentro das obras de Kardec, mas fora do livro, tá bom? Se o pensamento externado fora sempre os dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzido a esta proporção, já não seria do mais alto interesse o fenômeno. Então, ainda que eu pudesse apenas pensar em conectar ao pensamento, ao conhecimento de todos aqueles que estão aqui nesse círculo, ainda aí já não seria interessante demais o fenômeno? Porque a ciência não estava querendo pesquisar, né? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles? A ciência, né? Que se fadigam na pesquisa de uma fibra nervosa, ou seja, eles estão ali gastando tempo, se esforçando, né? Estudos e estudos para poder compreender a fibra nervosa, que é o prolongamento dos fios, né, do neurônio. O prolongamento dos fios do neurônio, para entender a conexão neural. E traz um conhecimento desse nível. Eles estão exaustos tentando compreender as ligações neurais, dos neurônios. E aí, um tipo de conexão dessa, a ciência está fechando o olho. E ele já provou que nem isso aqui é a verdade, né? De a gente captar aqui. Mas nem aqui a ciência foi. E ela estava tentando compreender as fibras nervosas nesse momento. Só a experiência, Kardec usa muito o termo experiência, né? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar esta teoria. E a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos e com os mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes,
mas que lê muitas vezes. Então, muitas vezes, o que caracteriza para a gente muitas vezes? E foi feito um ato repetitivo. Experimento, experimento, experimento. Não é bater o olho e chegar à conclusão, né? É muitas vezes contrário e contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Um efeito difícil me é acreditar que a resposta provém de mim mesmo quando a pensar no branco se me fala em preto. Então, pior ainda fica quando eu faço uma pergunta, achando que a resposta é uma coisa, todo mundo concorda com essa resposta e a espiritualidade, os espíritos trazem uma resposta contrária ao que a gente pensava. Então, quer dizer, se está todo mundo pensando de um jeito, a resposta veio de outro, ficou mais complexo ainda pensar e acreditar numa teoria dessa. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova isso, senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no concurso de uma conversação, o vosso interlocutor emite um pensamento análogo, semelhante ao que vos está na mente, direis por isso que de vós mesmos vem o pensamento? Então, se eu penso uma coisa e a outra pessoa pensa a mesma coisa, só por isso eu vou falar que o meu pensamento veio dela? Não é porque eu penso igual que o pensamento veio de uma única fonte. Tá? Basta alguns exemplos em contrário, bem comprovados para que positivado fique não ser absoluta essa teoria. Então basta a gente perceber toda essa contrariedade através dos exemplos, ou seja, bem comprovados, como toda ciência tem a comprovação. Nós vamos entender que essa teoria ela não é verdadeira, tá? Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? Aqui a gente voltou naquela etapa e aqui nós vamos chegar onde eu queria, né? Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, as respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados, as respostas dadas a perguntas mentais ou em línguas que o médium desconhece e mil outros fatos que não permitem dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta? A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Então ele vai falar, olha, nós estamos percebendo que nas respostas há uma certa independência, há uma certa inteligência, porque tem indivíduos que não sabem escrever que estão escrevendo. Há indivíduos que pela xenoglossia, pela mediunidade de falar em outras línguas, está falando em outras línguas e não sabe nem o que é, desconhece as outras línguas. Então, há uma inteligência e uma independência do que está se manifestando aí. Tá? Ele vai falar, o que falta é observação. Provada como está, moralmente, pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium. Então, há a presença de uma inteligência além da de quem está recebendo, do médium, né? E da dos assistentes, provada também ou está materialmente pelo fato da escrita direta. Então, lembra quando nós trouxemos o fenômeno da escrita direta? Que sem ninguém colocar a mão em material nenhum, a lousa aparecia escrita, que os espíritos conseguiam escrever na lousa sem a interação humana, que ainda que quando não tinha giz, ele mesmo manipulava os fluidos, produzia ali o giz e conseguia deixar a mensagem. Então aí, como que a gente vai explicar? Não é?
sem lápis, sem pena, sem contato e malgrado a todas as preocupações tomadas contra qualquer subterfúgio, o caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Então, a inteligência desse fenômeno a gente não pode pôr em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Então, não é só o fluido, só o magnetismo, que há algo além. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente se veja nele um reflexo dos assistidos. Então, às vezes, nem há nenhuma mensagem que foi formulada. Então, ninguém vai pensar nada. Mas aí o médium começa a escrever. Ou, às vezes, há uma pergunta feita apenas em pensamento pelo evocador. E aí ele vai responder, ninguém sabe o que é também. Ele está voltando de novo, trazendo os tipos das comunicações, né? Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Então vamos pensar, né? Atrevido, mal educado, o que pode ser? Grosseiro, né? Então, em alguns casos, o espírito do reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de pessoas honestas surge inopinadamente uma dessas comunicações de espíritos revoltantes grosserias, fora desatencioso para com os assistentes, pretende-se que ela haja provido de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiar. Então vamos pensar que veio uma comunicação grosseira, que ninguém gostaria de ter aquele pensamento. Aí o que está falando assim, quem vai aceitar falar que é dali? Então, aí nesse caso, numa reunião que só tem pessoas honestas, vão pensar que ele está dizendo que em pessoas da sociedade daquele tempo, pessoas de nome, de conhecimento, aí vem uma comunicação grosseira, de baixo nível. Aí nós vamos poder dizer então que é justamente o pensamento de todos que estão ali? É como que dizer, olha, vão participar de uma reunião. Só que se vier uma comunicação de um espírito grosseiro, inferior, é a somatória do pensamento de todo mundo. Aí, então, aí pode repudiar. Aí pode falar que não é. Quem vai falar assim, não é minha, eu pensei isso. Todo mundo vai falar que não pensou. Ainda uma vez, e este é o ponto capital, ou seja, o ponto crucial, né, que merece a nossa atenção, né? Ainda uma vez, e este é o ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao ponto que a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral se repelia. Então, as duas teorias anteriores foram os homens que criaram para tentar explicar alguma coisa. Mas Kardec falava ok e fala para nós, até quando a gente pensa em Kardec, discípulo de Pestalozzi, eu falo bastante isso. Kardec diz, olha, não monte uma teoria e vai tentar com a tua teoria encaixar a prática. Então não adianta numa comunicação com os espíritos eu fazer uma teoria e depois eu ir ver como acontece na prática. Porque o que ele está dizendo é isso. Os homens fizeram com opiniões individuais, diferente dos espíritos. Os espíritos se manifestavam e Kardec foi anotando e aí ele foi criando a partir daquilo que ele experienciou. Pestalozzi diz o quê? Vai dar experiência para a teoria. Então hoje é feito da forma inversa. Depois você aplica. Sim. Nem sempre, porque há questões na ciência que surgem
E aí você precisa tentar explicá-la, né? Aí cria-se teorias para tentar explicar o fenômeno que aconteceu, né? Também tem esse outro olhar, né? Os dois, né? Porque às vezes tem uma descoberta, né? Ora perguntamos, onde foram os médiuns beber, né, ou colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Então ninguém pensava nisso. Como que os homens foram trazer isso, né? Perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram acordarem e dizer a mesma coisa? Por que então foi dita as mesmas coisas, né? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscar a 2000 léguas, além mar, e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pelas linguagens, em vez de as tomar ao seu derredor? Então, por que foi buscar conhecimentos tão distantes e não pegou conhecimento somente do seu local ali? Está dizendo da doutrina espírita agora, certo? Então, o primeiro ponto, olha, da onde vem tudo isso, né? O pensamento não existia na Terra, não tinha ninguém pensando nisso ainda. Porque quando a gente vai ver o Livro dos Espíritos, tem perguntas aqui que ninguém nunca fez. E aí ele pergunta, mas então da onde surgiu esses pensamentos? Quem foi? De que mente que foi conectada, né? Depois vai trazer, e olha, quando começou a se manifestar espíritos para todos os locais, cartas para todos os locais, o que as cartas diziam traziam o mesmo sentido. Mas naquela época não tinha facilidade de comunicação, um não conhecia o outro. Depois vai trazer, tanto da América quanto da França, por que foi o mesmo conhecimento? Por que cada um não olhou só para a sua região, para a sua, ao redor de si mesmo? Também ainda há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra falada, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se com relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Então ele vai falar, olha, só tem uma coisa que a gente está esquecendo. Nós estamos questionando o que os médiuns estão escrevendo. As mensagens que estão vindo, eles estão escrevendo. O que os médiuns estão falando. Só que a gente esqueceu que tudo isso começou e não tinha nem médium no meio disso tudo. Começou com as mesas respondendo. A mesa respondia uma pancada, uma batida, era o A. 2 batidas, era o B. E aí a mesa foi escrevendo e aí falou, tem alguma coisa aí. Então a gente está tão preocupado com o médium e a gente esquece que o fenômeno aconteceu antes do médium começar a ser esse intermediário. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Então, há uma independência de vontade aí e percebemos uma individualidade. Cada um é um ser, nós somos seres individuais. Quando desencarnamos, nós mantemos a nossa individualidade, certo? Recomendamos, portanto, aos dissidentes a observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a importância da sua teoria para tudo explicar, né? Então, eles vão ver que
Ele coloca assim, ó, se quiserem, porque ninguém é obrigado a estudar, né? Mas precisa ser sem prevenções e sem formular conclusões. A gente tem que vir com o campo aberto, né? E aí, se nós formos assim, nós vamos perceber que aquelas outras teorias, elas não vão conseguir explicar tudo. Não vão conseguir explicar todos os fenômenos. Limitar-se-emos a propor as questões seguintes. Por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, que recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que ele fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, entre outros? Por que eles faziam perguntas banais e muitas vezes não tinha resposta? Era outra questão que eles colocavam para Kardec. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Se é a pessoa que responde por ela mesma, ela pode responder. Por que ela não respondia? Né? A esse argumento retrucam os adversários do Espiritismo, perguntando ao seu turno, por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisas tão simples de acordo com a pergunta? Quem pode o mais, pode o menos, e daí concluem que não são os espíritos os que respondem. Então eles disseram para Kardec, olha, quem pode responder o mais difícil, também pode responder o mais fácil. Né? É o que eles perguntaram para Kardec, né? Aí Kardec coloca aqui, ó, se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acredita aquele que ele se daria ao incômodo de responder seriamente? Será que um espírito superior se daria a esse trabalho de responder questões insignificantes? E seria lógico que do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante se concluísse serem tolos os seus membros. Então, há perguntas que não merecem uma resposta séria. Por quê? Se numa brincadeira, numa zombaria, um espírito superior responde, ele vai estar se rebaixando a esse mesmo nível, não é? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores. Então, por que eles não respondem? Porque os espíritos são superiores. É justamente por isso que eles não respondem às questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para a berlinda. O que é a berlinda? Se rebaixar. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente, então Kardec vai chegando ao final dessa introdução, né? Perguntaremos finalmente por que é que os espíritos vêm e vão, muitas vezes em dado momento, e passado esse, não há pedido nem súplica que os façam voltar? Então, por que os espíritos vêm, vão e depois desaparecem? Ainda que a gente pede, eles não voltam, não é? Se dependesse apenas da vontade dos participantes, o espírito voltava. Se fosse só o médium falaria, não é? Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clara evidência. Então a gente percebe aqui que não é apenas por uma influência dos que estão presentes que os espíritos vão vir, não é? O espírito tem vontade e tem propósito. E aí, finalizando, Kardec coloca então, desde, portanto, que não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela própria vontade dele, ou seja, não obedecendo aos participantes, mas sim obedecendo à própria vontade,
Os espíritos vêm, né? É que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e ao que o cerca influencia, que por esse simples fato testifica da sua independência e da sua individualidade. Então agora Kardec inverteu. Na verdade, é um médium que obedece a uma influência estranha. Eles estão achando que é o médium que tem a influência. Agora inverteu. É o médium que exerce a influência. E agora inverteu. Na verdade, é o médium que obedece à influência dos espíritos. Né? Certo? E aí, como ele recebe essa influência, fica fácil de testificar uma independência e uma individualidade dos espíritos. Alguma dúvida?